Oi, gente! Eu sou a Giovana, professora de matemática, e você está no Mate Gil. Nessa aula falaremos sobre a lei dos senos. A lei dos senos relaciona a medida dos lados com o seno do ângulo oposto aos lados. Relaciona ainda com o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Esse raio que eu acabo de desenhar aqui. Todo triângulo pode ser inscrito numa circunferência, colocado dentro de uma circunferência. Essa circunferência tem o centro, que se chama circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Nós já temos essa aula aqui no canal, se você quiser, vai lá dar uma olhadinha. Eu não vou me aprofundar aqui sobre o circuncentro, porque nós já temos uma aula que trata sobre isso. Então, não vou desenhar também as mediatrizes. Aqui, eu quero escrever a lei dos senos. Então, ela ficaria A, que é esta medida aqui, sobre o seno do ângulo A, é o mesmo que B sobre o seno do ângulo B, que é o mesmo que C sobre o seno do ângulo C, e tudo isso sempre será igual ao diâmetro da circunferência, 2R. Então, a lei dos senos é composta por 4 igualdades, e nós podemos escolher quais duas igualdades nós vamos trabalhar. Às vezes nós trabalhamos só com essas duas, às vezes nós trabalhamos só com essas duas, por exemplo. Então, depende do exercício. Antes de começarmos os exercícios, vamos a alguns lembretes. O seno está associado ao eixo vertical do círculo trigonométrico. Então, se ele está associado à vertical, nós colocamos os sinais positivos para cima, no primeiro e segundo quadrante. Sinal negativo no terceiro e quarto quadrante. Então, o seno destes ângulos é positivo e destes ângulos é negativo. Em geometria plana, portanto, nós teremos senos positivos. Aqui é legal lembrarmos os correspondentes no primeiro e no segundo quadrante. Não vou para o terceiro e quarto neste momento, tá? Então, imagine que eu tenho 30 graus aqui no primeiro quadrante. O correspondente a ele no segundo quadrante é o suplemento. Quem é o suplemento? 30 mais esse vai dar 180. 30 mais quanto vai dar 180? 150. Você pode pensar ainda de outra forma. Esse ângulo que está aqui é menor ou maior que 180? É menor, né? Quão menor? 30 graus, que é essa abertura aqui. Então, 180 menos 30, 150. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 150 e o 30 graus têm o mesmo seno, que é essa medida que está aqui em vermelho, um pouco fora de escala, tá, pessoal? Quanto é o seno de 30? O seno de 30 é igual a meio. Então, o seno de 30 será meio e o seno de 150 também. Então, nós deixaremos aqui no resumo. Seno de 30 e de 150 é igual a meio. Agora, a gente vai fazer um raciocínio similar para o 45. 45 graus está aqui. Quem é o correspondente a ele no segundo quadrante? Penso 180 menos 45 graus. Então, tenho aqui os 135 graus. A medida do seno do 45 graus é essa medida aqui em azul, que é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 45 e o seno de 135 será raiz de 2 sobre 2. Agora, o de 60 graus. 60 graus está aqui, mais próximo do 90, e eu penso no correspondente a ele no segundo quadrante.
Então, eu faço 180 menos 60, tenho 120 graus. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que será igual ao seno de 120. Então, esses são os 6 valores mais utilizados, e se o triângulo for retângulo, você pode usar o seno de 90. O seno de 90 é toda esta medida aqui, que é o raio do círculo. O raio aqui mede 1. O seno de 90 é igual a 1. Então, vamos aos exercícios? Nas figuras, obtenha x. Aqui eu tenho o item A. No item A, o x é a medida deste lado, oposto aos 60 graus. Então, eu tenho x aqui, 5 raiz de 2 aqui, e vou montar a lei dos senos. A lei dos senos relaciona lado com o seno do ângulo oposto a ele. Então, aqui, para esse triângulo, teríamos x sobre o seno de 60 graus, que é igual a 5 raiz de 2 sobre o seno de 45 graus. Agora, nós podemos substituir os valores numéricos e já fazer também este produto aqui. Então, ficaria x vezes o seno de 45. Mas o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, como acabamos de lembrar. Faremos o 5 raiz de 2 vezes o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, fizemos esse vezes esse vezes esse. Aqui, pessoal, eu gosto, nesse passo, de cortar os denominadores, porque o denominador deste lado inteiro é 2 e o denominador deste lado inteiro é 2. Então, tchuc-tchuc nesse 2. Cortou. Aí, eu estou com x raiz de 2 é igual a 5 raiz de 2 vezes raiz de 3. Concorda que dá também para cortar o raiz de 2 dos dois lados? Então, eu terei o x, que é igual a 5 raiz de 3. Então, se essa medida aqui estiver em centímetros, o meu x será 5 raiz de 3 centímetros. No item B, eu tenho um triângulo isósceles de ângulos 30 e 30 graus. Então, se ele é isósceles com dois ângulos iguais, eu tenho dois lados iguais, 6 e 6. Eu quero aqui a medida x. O x é o lado oposto a esse ângulo aqui, que eu preciso determinar. Então, eu sei que esse ângulo mais 30 é igual a 180. Então, esse ângulo aqui é o 120 graus, o que falta para completar 180 graus. Eu sei que você está pensando que pode usar a lei dos cossenos aqui. Pode, realmente. Só que estamos na aula de lei dos senos, vou fazer pela lei dos senos, tá bem? Então, ficaria x sobre o seno de 120, que é igual a 6 sobre o seno de 30 graus. E agora, nós podemos substituir os valores numéricos. Se você não quer substituir e fazer o produto de uma vez só, você pode fazer assim, ó, fazer diferente do item A. X dividido por seno de 120. O seno de 120 é igual ao seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Agora, eu tenho desse lado 6 sobre o seno de 30, que é meio. Eu ainda sugiro que você faça o produto assim, em x, antes de mexer nessa fração. Eu acho que fica mais fácil. Vou colocar a continuação aqui, ó. X vezes meio é igual a 6 vezes raiz de 3 sobre 2. Por que eu acho mais fácil? Porque nós podemos simplificar esses denominadores. Então, aqui eu tenho x, que será igual a 6 raiz de 3 centímetros. Exercício 2. Calcule a medida do lado AB do triângulo ABC inscrito numa circunferência de raio 4 centímetros e a medida do ângulo C é 130 graus.
Então, primeiro, eu quero que você pense como é a ilustração desse problema. Pensou? Vou fazer aqui um desenho também. Então, uma ilustração para esse exercício pode ser essa aqui. Triângulo ABC inscrito na circunferência de raio 4, o ângulo C mede 135. Eu quero a medida do lado AB. Então, lembra que a lei do seno relaciona lado com o seno do ângulo oposto a ele e também com o diâmetro da circunferência, né? Então, eu vou usar essa parte aqui, ó. Eu vou dizer que o lado de medida Czinho minúsculo, então C minúsculo, está para o seno do ângulo C, e isso dá sempre uma constante, que é o diâmetro da circunferência, circunscrita ao triângulo. Substituindo os dados desse exercício, eu teria Czinho minúsculo, que é a medida do lado AB, dividido pelo seno do ângulo 135, que é o ângulo C, que é igual a 2R. O raio é 4, então o diâmetro é 8. Então, basta passar o seno de 135 para cá multiplicando. Então, eu terei 8 vezes seno de 135, que é raiz de 2 sobre 2. É igual ao seno de 45. Então, o C vai ser igual a 4 raiz de 2 centímetros. Então, agora nós respondemos o exercício. O lado AB, que é este aqui, mede 4 raiz de 2 centímetros. Terceiro e último exercício. Calcule o raio da circunferência a seguir. A circunferência a seguir está circunscrita a um triângulo ABC. Desse triângulo, eu tenho duas informações. Eu tenho o ângulo no vértice A, que mede 30 graus, e eu tenho o lado oposto ao ângulo de 30 graus, que mede 10 centímetros. Então, para achar o raio dessa circunferência, eu posso usar a lei dos senos, escrevendo que 10 dividido pelo seno de 30 graus é igual ao diâmetro da circunferência, que é 2R. Substituindo os valores numéricos, nós teremos então 10 dividido por meio é igual a 2R, certo? Eu vou mandar este meio para cá multiplicando, então eu terei, vou vir aqui para a linha de baixo, tá? 10 igual a 2R vezes meio. Então, 2R dividido por 2 vai dar R. E aqui o raio da circunferência, portanto, é 10 centímetros. Essa é uma curiosidade que vai sempre ocorrer para quando o lado for oposto ao ângulo de 30 graus, né? Nós sempre teremos esse lado igual ao raio. Não precisa decorar isso, é só utilizar a lei dos senos. Espero que tenha gostado e para saber mais, assista as próximas aulas desse canal.